Fala galerinha, beleza? Pra quem pediu aí, eu vou estar falando um pouco a respeito dos vermelhos intensos e nevados. São canários da linha clara com fator. Canários da linha clara com fator. Canários da linha clara sem fator, exemplo, branco e amarelo. Eu já fiz uma pré-seleção dos canários de concurso. O que eu quero dizer com isso? Eu selecionei, na minha visão e opinião, os melhores canários dentro de todos os filhotes de vermelhos que eu tirei, tanto intenso quanto nevado. É os canários que eu vou levar para o concurso. Dessa primeira seleção, eu vou separar os melhores, a cabeceira, para estar levando para o campeonato. Tá bom? Eu posso estar levando aí 5 exemplares individuais e 2 quartetos. O que quer dizer 2 quartetos? São canários que competem juntos. Um quarteto é composto por 4 indivíduos mais um reserva. Competem os 4 juntos. Eles têm que ser os mais parecidos, mais iguais possíveis. Tem que estar em harmonia, em sincronia, no que diz respeito à forma e à qualidade do lipocromo. O que mais? O reserva, caso um dos 4 aconteça alguma coisa, ele entra para substituir. Tá bom? Então eu já fiz uma primeira seleção. Os canários estão lá dentro, já mostrei para vocês. Estão separados individualmente. E aqui eu estou selecionando os canários de concurso, de plantel. Estou selecionando os canários de plantel. Aqui eu fiz uma pré-seleção desses que ficaram aqui na voadeira. Esses aqui estão superiores a esses. Então esses vão ficar para plantel, para formação de plantel. E aqui eu vou disponibilizar o canário que eu tirei a bolinha, é aquele lá, ó. Tá perfeito, bem de saúde. Falta só recuperar cicatrizar e limpar aquela mancha de sangue ali. Vamos lá. Quais são os requisitos básicos aí para selecionar os canários? Quais são os elementos que devem ser analisados de forma distinta aí na variedade dos canários vermelhos? Lembrando que variedade é no que se diz respeito ao lipocromo, tá? É o que se diz respeito à cor. Esse canário aqui chama muito minha atenção, ó. Variedade no que diz respeito ao lipocromo. Quantidade, de lipocromo no pássaro. Qualidade, desse lipocromo. E o quanto ele está distribuído, a uniformidade, a maneira que ele se encontra distribuído durante toda a plumagem. Se vocês observarem, tem uns vermelhos nevados que a variedade está superior a outros. Por exemplo, esse canário aqui, ó, tem uma variedade inferior a esse primeiro canário aqui. No vídeo ele apresenta laranjado, não sei porquê. Aí, ó. Não quer focar de jeito nenhum. Olha lá. Então, geralmente, esses canários são fêmeas. Geralmente, não estou dizendo que sempre será, não estou dizendo que é regra, tá? Esses canários cuja
a variedade é inferior a outros, geralmente, né, são fêmeas. Muitas vezes o criador, ele pega esses canários mais fracos de variedade é lipocromo, está relacionado à cor, ao lipocromo, e já descarta e vende logo, porque são fêmeas ruins, né, não servem para, quando eu digo ruins, é que não serve para um acasalamento, para poder fornecer nevados com a variedade muito boa. Os melhores nevados vão ser aqueles cujo o lipocromo ele atinge quase que por total a pena, deixando apenas uma pequena extremidade da pena sem colorir, né, com a ausência de lipocromo, dando um aspecto de névoa. É por isso que é fácil diferenciar um canário intenso de um canário nevado. Lembrando que existem alguns intensos com shimel. O que quer dizer isso? São pequenas névoas em partes, por exemplo, acontece só no dorso, uma névoa salpicada, acontece na parte superior da cabeça, né? E muitos criadores confundem intenso shimel com o nevado. O nevado, ele tem que ser uniforme. O sol se escondeu aqui, aí ficou, já muda já a tonalidade da cor dos canários, é impressionante. Por isso que é muito importante, né, o horário de julgamento dos canários. Esses canários da linha clara, o interessante é filmar eles com a luminosidade da parte da manhã, porque a parte da tarde já muda totalmente, a qualidade da luminosidade já muda totalmente a expressão da cor. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a explicação. Dentro da avaliação aí dos bichos, tanto para concurso quanto para formação de plantel, os elementos que devem ser analisados de forma distintas na variedade dos canários vermelhos, quando eu digo variedade, em relação à cor, ao lipocromo, é o teor qualitativo, o teor quantitativo e a uniformidade dos pássaros. Dentro do teor qualitativo, o que é isso? A qualidade do lipocromo, a pureza, né, do lipocromo. Tem que ser um pássaro com ausência de melanina. Canários lipocrômicos não pode ter penas melânicas, nem manchas melânicas, tanto no bico quanto nas patas ou em unhas, tá bom? Tem que ser o mais puro possível. Tem canários que aqui em casa ele esconde uma peninha melânica, chega na mesa de julgamento, ele mostra essa pena melânica e o canário acaba sendo desclassificado, porque canário lipocrômico não pode ter penas melânicas. Então o teor qualitativo, que está relacionado à pureza, ele é o mais importante. O canário vermelho excelente, ele deve ter uma cor vermelha pura, um vermelho vivo. E tem que ter muito brilho, tá bom? O canário ele tem que apresentar um brilho, tem que demonstrar o brilho. Em relação ao teor quantitativo, ele representa o grau de expressão da cor. A palavra já indica, é a quantidade de lipocromo que a ave possui em sua plumagem. Quanto mais lipocromo elas mostrarem, melhor será a ave. O que quer dizer isso? Ela tem que expressar a cor máxima dentro de sua genética. Vale lembrar que essa expressão da cor está relacionada muito com genética. Não adianta, pássaros de genéticas ruins, de genética ruim, não vai chegar num grau máximo de expressão de cor. Os pássaros têm que ser bem selecionados para poder expressarem melhor sua cor. E a uniformidade é a distribuição homogênea do pigmento vermelho pela plumagem. Não pode ter áreas de concentração, são as manchas que eu falei para vocês. O lipocromo ele não pode concentrar mais na cabeça, mais no uropígio, mais no peito, tem que ser bem distribuído. As zonas típicas de concentração são os ombros, uropígio e região ao redor do bico. É como se fosse as zonas de eleição de um vermelho mosaico, né? A tendência é geralmente de se acumular
se concentrar mais lipocromos nessas áreas. E isso não é ideal, tá bom? O ideal é que seja distribuído de forma uniforme. Dentro de um critério de julgamento, para se julgar um canário vermelho intenso ou um canário vermelho nevado, ele será um pássaro muito bom quando apresentar um lipocromo vivo, com sua máxima expressão, de forma uniforme e com brilho. O canário, o vermelho, ele tem que ser um vermelho vivo, uniforme e com brilho. O canário tem que mostrar o brilho para o juiz, né? Esse será um canário excelente, tá bom? Esse é o canário campeão. Dentre outras características, né? A gente tratou da variedade. Dentre outras características muito importantes, está relacionado com vários outros fatores. Está relacionado à plumagem do pássaro, forma e tamanho, elegância e apresentação. Tudo isso vai contar na hora do pássaro ser julgado, tá bom? Plumagens. A plumagem deve ser completa, uniforme, lisa, aderente, sedosa. As penas devem se recobrir, né? O juiz ele tem uma visão muito aguçada, ele consegue perceber se algumas penas foram arrancadas, se o pássaro está com a muda incompleta, né? Tudo isso vai perdendo, o pássaro vai perdendo ponto. Não deve ter plumagens longas e abundantes, é os fachos que eu falo para vocês. Canário com facho no flanco, excesso de pena no flanco, penas quebradas, o rabo tem que estar sempre completo. Forma, a forma é muito importante. O pássaro ele deve ser um pássaro harmonioso no que diz respeito à forma e tamanho. O pássaro ele deve apresentar elegância na hora do julgamento. Na hora da mesa o pássaro tem que estar elegante. Ele tem que apresentar força, vivacidade e postura adequada, né? O pássaro tem que estar sempre em pé no pulador, mostrando vivacidade, mostrando elegância. As penas tem que estar encaixadas, asas completas, rabo completo. Não pode cruzar. Olha esse canário aqui cruzando a asa, ó. Tá vendo? Não pode fazer isso aí, ó. As asas, elas têm que terminar com as penas encontrando no finalzinho. Elas devem se tocar levemente sem cruzar. Devem se tocar levemente sem cruzar. Então, assim, esses são os pré-requisitos básicos para se selecionar os pássaros, selecionar os canários vermelho intenso. Logicamente que isso precisa de treinamento, dedicação, leitura, né, para a partir daí obter ótimos resultados. Não selecionei todos os canários ainda, mas já iniciei, já é o começo. Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. É um assunto muito complexo, mas ao longo do tempo que nós vamos pegando aí as manhas e identificando aí um canário bom de um canário médio de um canário ruim, tá bom? Lembrando que todas essas características, além da genética, tá relacionado com o manejo, tá bom? Tá relacionado com o manejo, tá relacionado com quantidade de cataxantina disponível para os pássaros, está relacionado com o momento, com a quantidade de tempo que o canário fica disposto à luminosidade, tá bom? O manejo também tem um peso muito importante
na parte final do canário vermelho aí, tá bom? Então assim, são coisas que vai acontecendo no decorrer da criação. A gente vai pegando a manha, vai batendo o olho e vai vendo e vai diferenciando, tá bom? Um canário do outro. Beleza? Então é isso aí. Se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada, deixa nos comentários aí. Quem gostou, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto. Falou, galera!